Pessoal, vamos ver agora aqui um outro exemplo bem interessante também, né? Que dá sequência aí ao entendimento das sequências positiva e sequência negativa, certo? Então, na semana passada a gente fez esse exercício, certo? Onde a gente calculou na aula passada as tensões de fase na carga, né? Por um sistema de sequência direta, certo? Sabendo-se o VBN. Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício, o mesmo exemplo, admitindo-se sequência de fase inversa ou sequência negativa. É extremamente importante a gente ter esse conhecimento do que é sequência positiva ou sequência direta, sequência inversa ou sequência negativa, certo? Imagina o seguinte, né? Eu tenho aqui, vamos supor que seja um gerador, certo? Esse aqui é um gerador. Aqui é um gerador. E aqui as bobinas do estator, né? Aqui as bobinas do estator. Essa bobina ligada em estrela, essa bobina do estator, tá ligada na fase A. Essa bobina que tá defasada a 120 graus, tá ligada na fase B. E essa bobina tá ligada na fase C. Certo? Então o que é essa sequência de fase? A sequência de fase é a ordem que as fases ela alcança seu máximo. Vamos supor aqui que seja a tensão, né? Então a tensão na fase A começa primeiro, depois vem a B, depois vem a C. Então essa é a sequência de fase. A, B, C. Certo? Então imagine só. Então a gente diz que essa sequência é uma sequência positiva. Por quê? Porque ela está girando, essa sequência de fase, ela está girando, né? Ela está girando positivamente, que se convenciona anti-horário, né? Vai poder ser horário, mas para casar bem, a gente diz que está girando conforme os vetores do sistema. Vamos supor, se o rotor está girando, né? Um exemplo, se ele está girando no sentido horário, ou se o rotor está girando no sentido ao contrário, invertido, certo? Então aqui é o seguinte, vamos ver se eu consigo ilustrar aqui. Eu botei uma seta informando um rotor elementar, né? Então é o seguinte, olha, repara o seguinte, aqui imagine que seja o fluxo, né? A ponta da seta é o fluxo máximo. Então vamos lá. Vamos supor que esse rotor esteja girando no sentido anti-horário. Então ele vai passar pela bobina A primeiro, certo? Depois vai pegar essa outra bobina B, e depois a C, certo? E aí essa sequência ela é cíclica. Se porventura se o rotor inicia esse aqui, acabou de ligar o gerador, ele iniciou aqui nessa posição. Perceba que essa sequência de fase ainda é positiva. Olha, ela vai passar pela C, depois pela A e depois pela B, né? E se começar daqui, ele vai começar da B, depois a C e depois a A. É a mesma sequência, né? Então a gente descreve aqui, ó. É a sequência positiva, porque é a mesma sequência do sistema original. Ela pode ser o A, B, C, como a gente disse aqui, né? Mas se ela começar aqui da C, ela pode ser, isso aqui é igual a sequência C, né? C, aí depois A e depois B, né? Aqui é C, A, B, que ela é igual à sequência de B, C, A.
B, C, A, que é essa sequência aqui, né? Vamos supor que ela começou, a seta começou aqui, aí ela pegou aqui nessa bobina o máximo, depois veio o máximo nessa, C, e depois o máximo nessa. Percebe? Agora a sequência negativa é a rotação inversa. É a rotação inversa dos vetores. Então, a gente estava girando no sentido. Estava girando no sentido anti-horário, agora vamos girar no sentido horário. Vamos girar no sentido horário. Então aqui vamos lá. Ela começa na A, veja que no anti-horário é na B, mas ela está girando agora no sentido horário. A, C, B. Então essa sequência A, C, B é uma sequência invertida. Isso tem a ver também com a troca de fase em motores. Quando a gente troca a fase dos motores, ele gira no sentido ao contrário, no sentido invertido do sentido original. Justamente a sequência negativa que se adota, certo? Então, só para completar aqui, para a gente manter aqui a sequência cíclica, né? A gente vai ter, a gente começou na A, né? Aqui, mas vamos supor que ele chegava mais, ele iniciou-se aqui nesse ponto. Então ele vai para B, C, A. Então é a mesma sequência negativa. B, B, C, A, né? Mesma sequência negativa. E se ele iniciar aqui de C, é no sentido horário, né? Não, aqui eu me confundi. Aqui eu acabei girando no sentido horário, né? Anti-horário, na verdade. A gente tem que girar no sentido horário. Então a gente girou novamente em A, CB, certo? Iniciando aqui. Se a gente iniciar desse, para a gente girar no centro do horário, vai ser BAC, que é isso aqui. BAC. E por último, a gente iniciando aqui no centro do horário, vai ser no sentido horário, né? Que é nesse sentido aqui. Na verdade, o sentido horário nesse sentido aqui vai ser CBA, certo? Peraí, o sentido anti-horário é pra cá e... Deixa eu colocar aqui que eu tô me confundindo aqui. O anti-horário é pra cá. O anti-horário é pra cá, certo? Esse é um anti. E o horário é pra cá. Só pra mim aqui não confundir as bolas. Então vamos lá. Aí tem o ACB, né? Veja bem, tô nesse sentido aqui. Nesse sentido. O ACB é uma sequência de fase negativa. Aí começando o B. O BAC é outra sequência, né? E começando daqui, e o CB, o CBA é outra sequência, é a última sequência, o CBA. Entendido isso, né? É justamente isso, ó. Primeiro vem a fase A na sequência positiva, depois a B e depois a C. E na sequência negativa, aqui só inverte. Aqui se torna C e aqui se torna B. Para essa primeira sequência cíclica aqui. Dito isto, aí vamos aqui para o exercício. Certo? O exercício. Então tá aqui a sequência de fase e a gente tem esse primeiro vetor, que é esse vetor VBN. Então a gente tem ele aqui. Como a sequência de fase ela é no sentido horário, se convenciona que seja no sentido horário, né? Mas isso não é dito uma lei específica, né?
Uma lei específica não é um... Não se concretiza em dizer que isso daqui é de fato se convenciona, por isso que se chama convenção do sentido, né? Se você escolheu o sentido horário, o sentido anti-horário como sequência positiva, o anti-horário é sequência negativa. Mas pode ser o contrário também, entende? Mas você deixa que convencione isso. Então, se eu convencionei que o sentido positivo é o anti-horário, então o sentido negativo é o horário. Então a gente coloca aqui, já que a gente tem esse vetor, o exercício deu, né? Esse vetor que é 220,58 graus. Então, eu rotacionando aqui, veja que esse vetor ele vai para cá, para o centro do horário. Então, o VAN, ele está atrasado menos 120 graus de VBN. Então aqui já mata o exercício. E o VCN, ele está adiantado em 120 graus. Perceba, eu congelei no tempo. Esses vetores, eles estão girando aqui. Estão girando, girando, girando. Mas eu congelei o tempo e vi. Parei aqui nesse momento. O VCN está na frente, 120 graus. E o VAN, menos 120 graus. Pronto. Aqui já acaba o ponto-chave da questão. Agora é só descrever isso matematicamente. Então eu tenho VAN é igual o VBN atrasado em menos 120. E o VCN é o VBN adiantado em 120. Então dessa forma, a gente só faz substituir o VBN primeiro. Substituir aqui o VBN, né? Para achar o VAN. Tá aqui 220,58 graus, que foi o que o exercício deu. E eu atraso ele. Vai dar 220 menos 62. E o VCN eu mantenho aqui a mesma tensão. Eu posso pegar o mesmo VBN e colocar 120 graus. Eu poderia colocar o VAN aqui, certo? Só que ao invés de eu somar aqui mais 120, né? Se a gente fosse colocar o VAN aqui, a gente colocou o VBN. Por isso que o VBN aqui a gente colocou, adiantou 120. Mas se fosse colocar o VAN, a gente teria que informar que ele estava, né? Aqui, como ele está girando para cá, ele está atrasado de menos 120. Entendeu? E aí a gente conseguiria colocar aqui menos 120, né? Não, a gente teria que colocar isso aqui, ó, menos 120 nesse danado aqui. É mais ou menos isso. Né? Eu tenho o VAN. E aí eu teria que colocar que o VCN está atrasado de menos 120 graus do VBN. E aí que ia chegar nesse mesmo valor, certo? Mas como a gente utilizou o VBN, colocou aqui 258 graus, adiantado de 120, somando 120 com 58 graus, dá 178 graus. Então fica o VAN, VBN com 58 e o VCN 178 graus.